Olá! Hoje vamos mergulhar na jornada incrível de um livro que não só moldou civilizações e inspirou arte, mas que continua a ser uma força cultural gigantesca. Esta é a história da Bíblia, o livro mais influente do mundo. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, olhem só para este número: 4,7 mil milhões. Segundo os dados, é o número de pessoas que têm acesso a pelo menos uma parte da Bíblia na sua língua materna. Nenhum outro livro na história chega nem perto desse alcance. É de longe o livro mais traduzido e vendido de todos os tempos. E isso, claro, nos leva à grande pergunta: como é que uma coleção de textos tão antigos, escritos ao longo de séculos, conseguiu ter uma influência tão monumental? Para responder a isso, a gente precisa voltar lá no comecinho, na sua formação. Certo, então vamos lá. O primeiro passo para entender isso é uma coisa fundamental. A Bíblia não é um livro só, como muita gente imagina. Na verdade, é uma biblioteca inteira. E como essa biblioteca foi montada, é a primeira peça do nosso quebra-cabeças. Pois é, a própria palavra Bíblia já dá a dica. Vem do grego e significa basicamente os livros. É uma coleção que foi compilada ao longo de mais ou menos 1600 anos, com dezenas de autores de épocas e lugares completamente diferentes. Então, como é que juntaram tudo isso? A seleção desses livros, olha, não foi nada aleatória. Foi um processo bem deliberado, que levou séculos, chamado de canonização. Tudo começou por volta de 444 a.C., quando o sacerdote Esdras organizou os primeiros textos sagrados judaicos. Séculos depois, veio a Septuaginta, uma tradução grega. E aí, lá por 90 d.C., o cânon judaico foi definido. Por fim, em 397, o Concílio de Cartago bateu o martelo sobre os 27 livros que hoje formam o Novo Testamento. E o mais interessante é que essa biblioteca não tem exatamente a mesma estante de livros para todo o mundo. O cânon hebraico tem 24 livros. O protestante tem o mesmo conteúdo, mas o organiza em 39. Já o cânon católico é maior, com 46 livros no Antigo Testamento, porque inclui textos que vêm daquela tradução grega, a Septuaginta. Essa variedade já mostra como a história da organização desses textos é complexa. Se a formação já foi complexa, a história de como esse livro sobreviveu ao tempo é ainda mais impressionante. Vamos ver dois momentos-chave que garantiram que ele chegasse até nós hoje. O primeiro grande momento, uma verdadeira revolução, foi a invenção da prensa de Johannes Gutenberg, lá no século XV. Pensem bem, antes disso, cada cópia tinha que ser escrita à mão. Um trabalho absurdo, lento e caríssimo. Gutenberg mudou o jogo completamente. Foi a primeira vez na história que a produção de livros em massa se tornou possível. E para se ter uma noção do valor que isso tinha, o preço de uma das primeiras Bíblias impressas era exorbitante. Como diz a citação, era o equivalente a comprar uma casa de luxo. A invenção de Gutenberg não só barateou o processo, ela literalmente democratizou o acesso ao conhecimento de uma forma que nunca se tinha visto. Ok, a prensa de Gutenberg tornou a Bíblia acessível, mas avançando para o século XX, uma descoberta quase por acaso ia mudar para sempre o que a gente sabia sobre a antiguidade e a confiança nesses textos. E a história aqui é de cinema mesmo. Imaginem só, por volta do ano 68, uma comunidade judaica escondeu seus textos sagrados em cavernas para protegê-los do exército romano. E esses textos ficaram lá, intocados, esquecidos, por quase 2000 anos. Quando foram redescobertos em 1947, eles nos deram cópias do Antigo Testamento que eram 1000 anos mais antigas do que qualquer uma que a gente tinha. Foi uma confirmação impressionante da precisão com que esses textos foram transmitidos ao longo dos séculos. Então a gente já viu como a Bíblia foi formada e como ela sobreviveu ao tempo. Mas a história não acaba por aí, não. A forma como lemos e interpretamos esses textos hoje é igualmente importante. E aqui entramos num ponto-chave. Não existe só um jeito de traduzir um texto tão antigo. De um lado temos as traduções de equivalência formal, que tentam ser superliterais, palavra por palavra, o mais perto possível do original em hebraico ou grego. Do outro, as de equivalência dinâmica, que focam mais em transmitir a ideia principal, de um jeito que faça sentido na nossa língua hoje. Nenhuma é melhor que a outra, mas elas criam experiências de leitura bem diferentes. E além do tipo de tradução, existe outro grande desafio: as expressões idiomáticas. Sabe, aquelas frases que, se lidas ao pé da letra, não fazem sentido nenhum? Pois é,
ler uma expressão dessas de forma literal pode levar a uma interpretação completamente errada. Olha só este exemplo, é perfeito para ilustrar. A frase "quais um mosquito e engoles um camelo" não tem nada a ver com bichos, claro. É uma figura de linguagem, um exagero, para criticar alguém que se preocupa com detalhes minúsculos, insignificantes, enquanto ignora questões morais muito mais importantes. Isso mostra como é essencial estudar o contexto da época para entender a mensagem real. Então, desde a sua formação complexa, passando pela sua sobrevivência quase milagrosa, até aos desafios da sua interpretação, a jornada da Bíblia é sem dúvida fascinante e o seu legado é inegável. E é por isso que estudar a Bíblia continua a ser tão crucial, mesmo hoje. Não só como um texto religioso, mas como um documento que é um pilar da civilização ocidental. Ela dá o contexto para séculos de arte, de literatura e de história. Entender suas origens, como a gente viu, nos impede de cair em leituras simplistas e revela uma história riquíssima do pensamento humano. E tudo isso nos traz à pergunta final. Depois de mais de 2000 anos de história, num mundo que muda tão rápido, com acesso a tanta informação, qual é o lugar deste livro antigo hoje em dia? Essa é uma pergunta que continua a ecoar e que talvez cada nova geração precise responder por si mesma.